Você me pergunta o que é a igreja sem patrimônio. A igreja sem patrimônio é um desafio para a igreja do século XXI. Diante de um mundo sem referências, de bons exemplos institucionais, por que não a igreja de Cristo dar, então, este exemplo? Esse exemplo pretende demonstrar que é possível viver sem a principal causa de toda a corrupção deste mundo, que é o amor ao dinheiro, o amor ao patrimônio material. E não há organismo melhor para demonstrar esta possibilidade do que a Igreja de Cristo. E os fundamentos bíblicos para isso são vários, são muitas palavras de Jesus, palavras de todos os apóstolos, todos os escritores do Velho Testamento, não incentivam, pelo contrário, não incentivam de modo algum a acumulação de patrimônio por parte da Igreja. Não há nenhum incentivo com relação a isso no Novo Testamento. Sim, ela não precisará de identificação jurídica, não precisa do número de contribuintes, do CNPJ, ela não precisa de construir edifícios. Ela vive sem bens e não precisa acumular, por isso, capital ou lucro, nem sequer uma reserva para nada. E tudo que ela quiser distribuir poderá fazer entre os seus integrantes de forma livre e espontânea. Uma das maiores consequências disso é que não há cobrança de imposto, que na igreja chama-se dízimo, não é? De modo que a gestão, a distribuição é completamente transparente, consoante as necessidades. E isto sim é viver pela fé, crendo no sustento dia após dia. Quando eu falo do imposto, do dízimo, significa que se a igreja não tem necessidade, ela não tem que recolher. E se ela não tem, por exemplo, despesas fixas, ela não tem que recolher só por recolher. As pessoas não têm que dar só porque têm que dar. As pessoas podem contribuir, dar generosamente para quem desejar, para quem quiser. Normalmente tem um vizinho que precisa, tem um familiar que precisa, por isso ela não tem que dar à igreja. Aliás, este é um aspecto que depois podemos estudar melhor, porque a igreja não é a Receita Federal de Deus, não é? Então, ela não tem que fazer recolha. Nós já pagamos impostos no país. A igreja não vive num sistema teocrático, por isso o sistema que vivemos é democrático. E da mesma forma que o dízimo do Velho Testamento servia para distribuir e para que todos pudessem ter pago todas as necessidades em comuns do templo, etc., o nosso governo já faz isso. Por isso nós pagamos 30% já de imposto quando fazemos uma compra no supermercado, aqui no Brasil pelo menos. Então, ainda vou ter que pagar mais 10% para a igreja, para quê? Isto já não é um ensino do Novo Testamento. Não há ensino do Novo Testamento com relação à cobrança de dízimo. Por isso, o que há sim é a generosidade. Isto sim faz parte do amor, faz parte da solidariedade, faz parte do amor ao próximo. Isto sim é necessário. Mas esta é uma das razões ou das consequências da igreja viver sem patrimônio. Não significa também que cada um não tem o seu próprio patrimônio. Claro, cada um tem e vive como desejar. A igreja sem patrimônio é completamente livre, exatamente porque ela não controla ninguém. E nem tem a ideia de controlar ninguém, nem espiritualmente, nem socialmente, muito menos financeiramente, não é? E por isso ela pode dar exemplo de como viver na comunidade de forma mais democrática, mais despojada possível, mais livremente possível, procurando a maturidade, porque todos são responsáveis perante Deus com os seus irmãos e com a sociedade. Esta é uma das características de a igreja viver sem patrimônio. Sim, não há uma proibição de se construir edifícios. O que nós entendemos é se igrejas constroem edifícios pela fé, sempre que se vai construir alguma coisa, a igreja diz que é pela fé, e sem que haja nenhuma linha do Novo Testamento que incentive construções e acúmulo de patrimônio, por que não viver pela mesma fé sem edifícios, sem riquezas, sem bens materiais, depositando então no céu o que na prática é investindo nas pessoas, na educação, por exemplo, na saúde das pessoas, na distribuição para que não haja necessitado. Isso acontecia no início da igreja. Na alimentação, na saúde, no ensino do evangelho, em pessoas, porventura, se quisermos sustentar alguém, nada de mal contra isso. Só que os pastores não precisam viver com grandes carros, com luxos, em grandes apartamentos e ter um salário
astronômico. Isso não faz sentido nenhum. Ele pode ser sustentado, sim, mas deve viver com o necessário, porque é com o necessário que todos devemos viver, para que todos possam ter verdadeiramente aquilo que é necessário. Porque se alguns começam a acumular capital, principalmente os pastores, dado pela igreja, então significa que muitos que estão ali poderiam receber mais, porque ele está a receber demais, então ele podia ser bem distribuído, melhor distribuído. A nossa ideia não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com alguma ideologia política, social ou econômica deste mundo. Estamos falando somente do Evangelho e da Igreja, uma instituição que é um organismo organizado, com certeza, mas não precisa ser necessariamente institucional, reconhecido, porque ela vive sem precisar de estar registrada aqui ou ali. Ela vive por si só. E assim sendo, ela está também muito mais preparada para ser uma igreja perseguida, porque aí nós verdadeiramente nos solidarizamos e nos identificamos com a igreja perseguida, porque esta nunca terá um registro lá nas finanças ou no Ministério da Justiça, porque ela simplesmente, a igreja perseguida, ela é proibida de existir. E somente assim também já estaremos preparados para vivermos assim, porque não precisamos realmente de viver assim, porque se não precisamos de ter conta bancária, não precisamos de ter patrimônio, podemos reunir em casa, podemos reunir em escolas, podemos reunir em praças públicas. Qual é o problema? O que nos impede? E sermos muito mais versáteis, muito mais ágeis, muito menos burocráticas, para acompanhar, inclusive, a evolução deste mundo e acompanhar as pessoas que vivem num mundo completamente burocrático, difícil, e precisamos ser mais ágeis na divulgação do Evangelho. Mais uma vez, outras consequências, além de não pagar os tais dízimos, embora isso não significa que não devemos ser generosos. Claro que devemos ser generosos com quem precisa. Agora, quem precisa, não precisa pagar dízimo, porque ela está aí precisando, então ela precisa de receber. E por isso, a generosidade espontânea, ela é uma prática do Novo Testamento, faz parte do próprio espírito do cristianismo, né? Quem menos tem, não tem que dar nada. Isso significa equidade e justiça. É assim que funciona a nossa tabela do imposto de renda, por exemplo, no país. Quem não atinge um certo teto, ela está isenta de pagar imposto de renda. Então por que o dízimo também não poderia dar? O dízimo quer dizer as contribuições para a igreja. Se ela precisa, por que ela vai dar para depois dizer, agora eu preciso, depois vai voltar a receber? Não faz sentido nenhum. Então quem menos tem, não tem que dar. Isto é equidade, isto é justiça. Não é preciso também controlar nada, nem dinheiro, nem a vida de ninguém. Isso quer dizer, então, maturidade e liberdade. E podemos sustentar, assim, mais pessoas que vivam inteiramente ao serviço do ensino das Escrituras, da Bíblia Sagrada, claro, dando-lhes o necessário, nunca o luxo, nunca excesso, para que elas vivam, para que elas possam estudar, para que elas possam ensinar, e estarem ao mesmo tempo livres, se for preciso, para sair daqui, ir para ali, ir para outro lugar, ir para outro país, ir para qualquer lugar, porque ela não está presa ao patrimônio. O que a gente vê hoje em dia, amigos, é que igrejas são criadas, a primeira coisa que ela pensa é em patrimônio, é lote e construir templo. Depois fica completamente, o resto da vida, preso naquele lugar. Às vezes as pessoas já não vivem ali. O bairro mudou, as condições mudaram, as pessoas vivem muito longe, mas porque a igreja ficou presa ao patrimônio, dificilmente ela o vende para investir em outra coisa. E fica presa, não sai, fica presa em quatro paredes, fica presa num local. E o ensino do Evangelho, é claro, não é para ficarmos presos. Se for preciso reunir numa casa, ótimo, numa escola, ótimo. Se for preciso sair dali, é preciso sair dali. Quando todos foram alcançados, todos mudaram, e aí, vamos ficar ali só porque agora temos um patrimônio? Não, saímos dali, vamos para outro lugar que precisa ouvir o Evangelho. Então, esta é a ideia. É uma filosofia de vida. Qualquer um pode aceitar, qualquer um pode negar. Olha, qualquer igreja pode adotar isto. Eu acho que é um desafio para este século XXI, é um desafio de fé, sem dúvida, é um desafio de caráter, é um desafio de dignidade, porque assim demonstramos ao mundo como é que se pode viver. Demonstramos ao governo como é que se pode viver de uma maneira democrática, porque não precisamos de ter donos de igreja, porque os donos de igreja é a coisa mais antidemocrática que existe. E esses donos de igreja são os donos, nunca são eleitos. Ao contrário do que ensina o Novo Testamento, que os pastores, os bispos,
os presbíteros eram eleitos, né? Ali não, os donos nunca são eleitos. Aquilo é uma cadeia hereditária, quando o pai morre, assume o filho. E essas igrejas querem dar exemplos de democracia ao mundo. Nunca vão dar, não é? Nunca, isso não existe, porque elas próprias não são democráticas. Quem manda é o cara, quem manda é o tal iluminado, e aí todo mundo fecha a boca e acabou, porque foi ele que abriu a igreja. A igreja sem patrimônio não tem isto. Se a igreja quiser escolher um pastor, um dirigente, um professor, ele o será livremente. Se o aceitar, pode ter salário ou não, pode ter ajuda ou não, e quando a igreja quiser, tira ele. Se ele por acaso não está dando conta do recado, se ele porventura não quiser mais, simplesmente tira. Entre eles elegem outro, convidam outro, alguém que estuda, que é dedicado, que é reconhecido, que tem o Espírito Santo, que é dirigido pela palavra. Olha, então ele dirige e todos julgam, porque todos na igreja têm o Espírito Santo. Não é só o pastor, não é só o chamado líder, que hoje em dia, infelizmente, nas nossas igrejas são mais chefes do que líderes. O líder cristão, no Novo Testamento, ele é servo, ele não é chefe. Chefe já temos um, que é Cristo, e ele não pediu demissão, ele continua no mesmo lugar. Então ele é o cabeça, ele é o chefe. Todos os outros são irmãos. Esta é outra característica da igreja sem patrimônio, é que ela não tem hierarquia. Nós nos inspiramos com relação aos nossos encontros, alguns encontros que havia em Inglaterra, acho que no século XVII, no chamado portão Cripplegate, porque alguns cristãos não se conformando com a igreja, porque as igrejas não pregavam propriamente o evangelho, começaram a se reunir ali, entre eles batistas, calvinistas, etc., e outros renomados irmãos pregadores reuniam ali de manhã, era uma reunião matinal. Depois, com o tempo, as igrejas melhoraram e os irmãos voltaram à igreja. Posteriormente, o famoso pregador Spurgeon recuperou isso na sua época para também, ali perto no portão Cripplegate, em Londres, fazer algumas discussões teológicas e inspirativas também, mas fora da igreja, fora do templo, uma coisa mais urbana. Inspirado nisso, nós estamos promovendo ou agendando encontros através do e-mail gravei@hotmail.com. Notem que o nosso domínio é Hotmail, que é um domínio público, nós não temos domínio próprio, nesse sentido que nos identifica a uma instituição. Então nós agendamos, nesse momento aqui em Goiânia, mas posteriormente em outras cidades que quiser, porque isso é uma coisa, um movimento espontâneo. Eu estou agendando aqui, mas logo se vê os nossos encontros, as nossas reuniões, as nossas meditações, no primeiro domingo de cada mês. Agendamos, marcamos e nós enviamos por e-mail qual é o local do encontro e a data certa, e a cada encontro remarcamos o próximo, e assim vamos até onde Deus quiser. Isso não tem muita pretensão de ser grande coisa, mas tem a pretensão de fazer com que todo cristão, ao menos, medite em que igreja que você está, o que ela faz com tanto dinheiro. O que a igreja católica faz com tanto dinheiro, ela que tem um país, uma vez que o Vaticano é considerado um país, né? Eles dizem que todas as obras são do povo, mas os países mais carentes do mundo são católicos. E é um contrassenso que nós não queremos viver. Já estamos cansados disso. Cansados de falta de transparência, cansados de vermos show gospel que onde os artistas ganham 50, 40, 30 mil reais por cada apresentação. Nós não queremos sustentar isso, não queremos sustentar luxo, não queremos sustentar classes hierárquicas dentro da igreja, diferenças sociais dentro da igreja. Isso não faz nenhum sentido para uma família que se diz irmã, cujo pai é Deus. Não faz nenhum sentido eu ter um tempo onde eu partilho, aliás, eu não partilho com ninguém, só com a minha própria denominação. Isso é uma falta de gestão dos recursos, isso é má administração. Por que o meu irmão, que é do lado ou de outra
congregação ou até de outra denominação não pode usar o mesmo espaço que eu uso, sendo que o Deus que eu cultuo é o mesmo. Em Israel, no passado, só havia um templo. Por que mais? Não é? Mas a ideia do templo de Israel e nosso não tem nada a ver. Hoje o templo são as pessoas são o templo do Espírito Santo. Isso é que é importante. Então, onde elas se reúnem, ali o Senhor está. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa praça pública, pode ser numa escola, não tem problema. O que nós queremos gastar, não queremos mesmo, é recursos onde ele não será necessário. Porque quando formos para o céu, seja por arrebatamento, aqueles que creem no arrebatamento antes da vinda de Jesus, sendo pela vinda de Jesus, todo esse patrimônio vai ficar aqui. E por que ele não foi melhor investido? Eu não estou dizendo que todos os patrimônios são mal feitos. Provavelmente alguns são. Aqueles que se tornam escolas, por exemplo, ao longo da semana, aqueles que são utilizados pela comunidade para outras razões, isto é bom, sem dúvida. A Igreja Católica até fez muito bem isto, criando hospitais, criando outras instituições. Mas não precisamos ter templos. Templos somos nós. O Novo Testamento não nos incentiva a construir, a depositar, a colocar tanto dinheiro em tantas construções, e cada um tem o seu. Não é necessário isto. Nós queremos investir onde é preciso. Nós queremos sustentar, por exemplo, uma família. Queremos sustentar uma pessoa na educação, para que ela siga a sua educação, consiga chegar à faculdade, consiga chegar a terminar o seu ensino médio, etc. Investir na saúde, isso é muito mais importante, às vezes, do que nós queremos ter um terreno próprio. Para quê? Se podemos reunir onde alguém nos cede, esta é outra característica. Alguém vai dizer, mas não vai caber. Ótimo! Se não cabe, ficamos ali e pode-se duplicar a igreja. Por que uma igreja tem que ser grande em si mesma? Para eu ter mais domínio sobre os outros? Para eu depois conseguir mais votos e mais dinheiro? Por que não cedo? Por que não há outro pastor, outra pessoa, outro professor que continue o trabalho? Por que eu tenho que controlar uma coisa que cresce? Então, se ela cresce, ela pode simplesmente ser dividida, esparramada, espalhada. Ela não precisa ser construída verticalmente. Ela deve ser construída ao longo do mundo todo, ao longo da periferia, ao longo da cidade, espalhada. E não tem que ser sobre o meu domínio, sobre o domínio daquele fulano ou daquele ciclano. Por quê? Só para eu dizer que aquela igreja minha está crescendo? A minha não precisa crescer. Ela pode crescer até certo ponto, depois multiplica, divide, vai para onde quiser, para onde for necessário. Porque um pastor não consegue pastorear tantas pessoas assim. Isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira. Um pastor pode ser simples, tendo cuidado com os seus irmãos. Por isso, precisa ser reduzido. Esta é outra característica da igreja sem patrimônio. E Deus nos ajude a pregar o Evangelho simples enquanto é tempo, porque o tempo está acabando.